Bem, se a gente for pensar, refletir por meio de uma perspectiva psicossocial, a gente pode entender que esse consumo abusivo, né, que vem sendo utilizado pelas mulheres ultimamente, ele pode se dever ao fato de ser uma estratégia de enfrentamento disfuncional, né, para que essas mulheres possam lidar com altos níveis de estresse. Se a gente for partir por essa reflexão, né? Hoje em dia a gente percebe que as mulheres, elas estão cada vez mais acumulando funções, duplas jornadas, e isso faz com que ela se torne mais vulnerável a esse uso como estratégia para lidar com esse enfrentamento desse estresse causado, né, por conta dessas funções que ela acaba exercendo dentro da sociedade. E também, né, a gente pode ver o comportamento de bebê, ele também é algo que é modelado socialmente. Ou seja, hoje em dia as mulheres elas estão cada vez mais adentrando esses ambientes sociais, como bares, festas, confraternizações, e isso tudo faz com que o álcool ele seja consumido com mais facilidade mediante essa questão da socialização, né, do consumo normativo do álcool. A gente também pode refletir isso por meio de uma perspectiva neuropsicológica, né? Uma vez que a gente consome o álcool, esse álcool ele vai ativar o nosso sistema dopaminérgico. O que é isso? A gente vai sentir essa sensação de prazer. E cada vez mais a gente vai querendo ter esse reforço positivo de querer cada vez mais ter essa sensação de prazer. E isso por ser consumido por mulheres, essas mulheres elas se tornam muito mais suscetíveis e são mais sensíveis à sensibilidade desses efeitos, o que vai fazer com que o vício ele seja perpetuado, ele seja colocado em prática, né? Por essas mulheres devido a essas características, né? E também, né, a gente não pode desconsiderar o fato de que muitas vezes essas mulheres acabam utilizando o álcool como uma forma de modular, né, questões emocionais, uma forma de você se anestesiar, né, ficar ali de forma mais eufórica, porque a bebida ela faz isso, né, deixa a gente mais eufórico, mais alegre, às vezes mais desinibido, e a gente às vezes precisa entender essa diferença entre euforia e alegria. A euforia ela é patológica, ela é momentânea, né, e ela é somente uma fuga da realidade. Então, a gente precisa considerar esses fatores, né, para que a gente possa também, né, entender por que esse uso excessivo de álcool por parte das mulheres não é uma coisa que é de hoje, é algo que vem sendo construído historicamente, né, também pelas mulheres estarem adentrando cada vez mais espaços que antes não lhe eram relegados, né. E outra coisa que eu acho bem interessante também, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui nessa nossa conversa, é que se a gente prestar atenção até nas propagandas de bebidas, a gente vai ver que há uma sexualização do consumo feminino. São sempre mulheres bonitas, né, empoderadas, que conseguem ocupar espaços outrora ocupados por homens. Então, as mulheres meio que veem na questão também da bebida, a propaganda ela faz esse engajamento, né, delas veem na questão da bebida essa questão do empoderar-se, né, de ocupar espaço, se sentir bonita, mulher, e aí a gente precisa também fazer um apelo para que esse consumo ele seja cada vez mais consciente, né, entendendo essas perspectivas, esses aspectos, de que o consumo do álcool ele não pode ser para tamponar uma realidade ou para fazer com que a gente lide com as nossas questões internas, né? Essas questões internas elas precisam ser lidadas de forma mais assertiva e, quando necessário, com apoio profissional. Perfeito. A gente vem acompanhando, inclusive, as repercussões desses últimos dados e nas redes sociais muito se fala sobre as mudanças de comportamento. A doutora já explicou para a gente muitos detalhes e a gente tinha, 17 anos atrás, doutor, uma sociedade totalmente diferente da que nós temos atualmente. Você acredita que com a mudança de consciência de algumas mulheres, com todas as campanhas que existem, com a forma da mulher estar integrada na sociedade, também favoreceu? Hoje as mulheres estão mais independentes, claro, e isso acontece cada ano, os dados provam isso. Hoje as mulheres lideram mais, hoje as mulheres estão mais incluídas em situações que antes não estavam, e até o perfil pode ter mudado, né? Antes, olhar para um homem que bebe muito não seria um problema, porque seria olhar para a mulher também que queira
ter essa prática? É claro que compete a cada um, digamos assim, a saúde. É igual para o homem, igual para a mulher. Mas ainda existe nas redes sociais essa questão do preconceito. As mulheres estão mais independentes hoje em dia, não é, doutora? Sim, as mulheres estão mais independentes, isso é muito bom, né? A gente conseguir entrar em espaços que antes a gente não podia, né? Nos eram negados, mas a gente vê que muitas vezes esse consumo de álcool ele está sendo atrelado justamente a essa pressão social, né? Que por as mulheres estarem cada vez mais independentes, existe uma pressão, existe uma sobrecarga de ocupar várias posições. Então, essa pressão social, muitas vezes, faz com que haja essa fuga e o consumo da bebida, né? E por que as mulheres estão cada vez mais consumindo? Porque se eu faço isso, utilizo isso como um recurso de fugir da realidade para lidar com as minhas emoções, a bebida, por conta desse efeito dopaminérgico no nosso cérebro, ela vai fazer com que a mulher ela se torne muito mais suscetível a se tornar viciada no consumo. Então, por isso, se você começa ali naquela linha, vou beber só um pouquinho para poder lidar com isso, para poder dar uma relaxada, mas a mulher, ao contrário do homem, ela é mais suscetível a se tornar viciada por conta desse efeito no organismo. Claro que a gente tem também abrir aqui um parênteses para aquelas mulheres que têm um poder metabólico mais desenvolvido, né, e de que isso não acontece com elas, mas na grande maioria das mulheres, né, estudos já mostram que elas são mais suscetíveis a se viciarem com a questão da bebida, com o uso excessivo da bebida alcoólica.